Gostaria de saber se os casos de fobias, como o do pequeno Hans, são sempre substitutos simbólicos da figura paterna. Poderia explicar melhor como lidar com isso? Então, a fobia que Freud trouxe no pequeno Hans é uma forma de lidar com a questão da castração. O pequeno Hans é uma questão muito paradoxal, pois o pai dele não o punia, e ele provocava essa punição. Então ele cria uma figura substituta que é o cavalo, que morde, que castra. E isso, na verdade, estaria bem ligado à mãe dele, não ao pai. Então a gente vai vendo que não são apenas figuras puras e exatamente ligadas, mas figuras que a criança propriamente demanda, ela pede, exatamente no desejo de ser punida, que é a mesma questão. Um nenê, veja um exemplo, e vai seguindo isso, mas no nenê isso é muito mais claro. Vai fazer uma coisa e tu diz não. Porque tu disse não, ele vai continuar fazendo. Aí ele vai se machucar, ele vai chorar, ou tu vai tirar, ele vai chorar, porque ele queria fazer. É uma questão, vai testando os limites, vai conhecendo o mundo. E esse desejo de ser punido, aos poucos, ele vai ganhando certo prazer pela questão de quando que a criança sente-se como dona do próprio pensamento. E vai trazendo todas as questões da própria desenvolvimento psíquico das crianças. Né? Eu digo desenvolvimento não tem um bem psicológico, né? Pois aqui está falando de condições mais variadas, mas que a gente não tem um padrão na psicanálise para cada um, pois cada um se desenvolve e tem as suas questões psíquicas de acordo com a própria maneira. Pois compreender uma ideia de evolução normal para todo mundo dá ênfase ao excesso de diagnóstico e ao que tem feito o DSM e a CID com as patologias mentais. Então, mais uma vez, revendo a pergunta, as questões de figura simbólica paterna não é via de ordem no Édipo. E nessa questão da fobia. Ele vai de acordo com as condições de cada um e com a sua devida história.